Então, vamos começar pensando um pouquinho mais profundamente o que é essa nossa função de assessoramento, né? O João Paulo perdeu a gente falar, mas eu estava dizendo que todos nós somos assessores. E o assessor é aquele que ganha para ter bom senso no lugar do assessorado, porque nós temos esse olhar um pouco mais distanciado, né? Quando a pessoa está muito envolvida, ela vai levando no vai da valsa, faz assim mesmo, coisa e tal, a gente... Não, peraí, prefeito, isso aqui a gente tem que cuidar com tal coisa. Ô, vereador, vamos ter um cuidado com isso daqui. Então, sempre o nosso trabalho vai ser esse, assim, de termos bom senso no lugar dos nossos assessorados. Então, o que a gente faz? A gente auxilia no mandato deles. Né? Pegar, por exemplo, o caso do Juliano, que ele é diretor-geral da Câmara, diretor executivo. É a mesma coisa, né? Então, passa mandato, entra mandato, sai mandato, ele continua no cargo dele, ele é cargo de carreira, né? Ele é cargo comissionado, mas ele é funcionário de carreira ou não? Então, passa mandato, entra mandato, sai mandato, ele continua lá. Pode estar em funções diferentes, mas vai estar lá. Mas, a cada mandato, por exemplo, agora que ele tem uma função comissionada, ele é um dos responsáveis em auxiliar o mandato de todos os que estão ali. Né? Você assessora todos ou um parlamentar em específico? O presidente. Na prática, um pouquinho de todos, né? Tem eu de comissionado mesmo. Pequeno, quão pequeno, João Paulo? João Paulo não, Paulo. É João Paulo e Paulo. 13. Não é tão pequeno, né? A gente já teve casos aqui de Câmara Municipal que tinha um funcionário. Porque é a realidade do Brasil, né, gente? Então, às vezes, a gente pega um exemplo de Pato Branco, de Campo Largo, de Curitiba, imagina a porte da... Tem um município, inclusive, só tem cargo comissionado. Nossa, mas é porque tem problema na justiça e tal. Mas hoje só funciona comissionado. Você vê? Então, todos nós lidamos com essas dificuldades. Né? Você pode olhar para Maiara e dizer, não, mas tem um município, mais de 100 mil habitantes, é outra realidade. Só muda o porte. Né? Inclusive, entre município, estado e nação, e mundo, os nossos problemas políticos, por exemplo, são os mesmos. Claro. A quantidade de assessores que tem para dar bom senso para ele. Nossa. Esse dia ele falou um negócio lá do parafuso para pessoas que tentam... Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais sobre isso. Tem assessor que fala, não precisa controlar. Mas é que você pega pessoas, vou pegar os dois exemplos extremos, né? O Lula e o Bolsonaro. Aquilo que a gente estava falando de vaidade, você imagina o tamanho do ego inflado desses dois caras, né? Porque eles são carregados pela nação. Se eles andarem na rua, eles vão ser bombardeados de um lado e carregados no colo de outro, né? Então, a pessoa fica muito inflada. E os dois têm perfil muito emocional. Né? É muito difícil de assessorar. Né? Eu lembro, por exemplo, meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal. Quando o Lula assumiu a primeira vez, lá atrás, 2002, o meu irmão estava na equipe de segurança. Ele disse que os seguranças, os policiais, passaram enormes apertos. Por quê? Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro são os caras que largam a segurança para ir abraçar as pessoas na rua. Então, ele disse que tinha filho colorido com essas coisas. Então, isso chega em todos os níveis. Você escreve o discurso para ele. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Está aqui o seu discurso, leia. Ele vai para o microfone, vai pegar o papel e vai fazer assim... Hoje eu quero conversar com vocês. Por quê? Porque, e até a gente consegue entender isso, eles estão mais próximos da população do que nós. Né? Ele pode dizer assim, não, eu sei o que minha população quer ouvir. E nessa acaba cometendo as gafes, né? Como essa. Eu trabalho muito com comunicação inclusiva. Então, por isso é que eu fiz a postagem falando sobre isso. Né? Porque eu trabalho com esses preconceitos da sociedade. Né? Racismo, etarismo, como eu falei agora há pouco, que é o preconceito de idade. Capacitismo, que foi o que o Lula cometeu. O preconceito contra pessoas com deficiência. Nossa, tem inúmeros preconceitos, né? LGBTQIA+, fobia. E o pessoal diz, nossa, mas essa sigla é tão grande assim e vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque cada público quer e precisa ser reconhecido e respeitado. Então, se eu tenho uma condição sexual que não está representada naquela sigla, está faltando a letra Z aí. E aí vou explicar o que é. Então, essa sigla vai crescer cada vez mais. E cabe a gente, aquilo que a gente falava de mudança, né?
Cabe a gente saber interpretar essas mudanças.